gravar. Tá. Pedro, podes fazer a primeira oração? Sim, senhor. Vou só desativar o som de toda a gente. E ativo o do Pedro. Podes começar, Pedro. Ok, vamos orar então. Querido bondoso Deus, bom Pai que habitas nos céus, estamos muito gratos, Senhor, por mais um dia de vida e saúde que Tu nos estás a dar. Estamos muito gratos também pela oportunidade de podermos participar nesta formação, nesta preparação, Senhor, para a qual nós queremos pedir a presença do Teu Espírito, para que possamos sair daqui enriquecidos pela partilha de conhecimentos de uns com os outros e, acima de tudo, Senhor, queremos que todo esse entendimento e todo esse conhecimento possa ser dirigido pelo céu para que sirva para nosso proveito e para nosso crescimento também espiritual. Te rogamos, Pai, a proteção dos Teus anjos também para cada um de nós e aqueles que nós representamos nos nossos lares. Te peço estas bênçãos e tudo te agradeço no nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Miguel, podes começar. Ok, então meu bom dia a todos. Eu peço desculpa, mas no início estava com problemas de áudio, portanto não vos pude cumprimentar. Mais uma vez agradeço a vossa participação. Portanto, hoje vamos continuar um bocadinho a falar sobre a parte da compostagem e mais especialmente a vermicompostagem, ou seja, a utilização das minhocas para acelerar o processo. Penso que a aula vai ser um bocadinho mais rápida, não vou entrar novamente nos detalhes daquilo que nós já aprendemos o domingo passado, mas, portanto, as minhocas fazem parte de todo um universo de micro-organismos e de organismos vivos que entram no processo de compostagem da matéria orgânica. Na vermicompostagem as regras não mudam, portanto a técnica é a mesma, vamos misturando produtos ricos em carbono com produtos ricos em nitrogênio. A única diferença é que vamos ter um espaço, digamos assim, mais confinado, onde vamos ter as nossas minhocas. Portanto, de uma maneira geral, todos nós produzimos matéria orgânica de diversas formas, mas, portanto, uma delas são os restos de cozinha. E, portanto, para quem queira iniciar e dar os seus primeiros passos na agricultura, vai, portanto, provavelmente mesmo em pequena escala, mesmo até num apartamento, eventualmente, desde que tivesse talvez uma varanda, poderia começar, portanto, a fazer algum tipo de cultivo. Portanto, a compostagem através das minhocas também é bastante indicado para estes casos. Portanto, eu vou aqui tentar inverter a câmara. Desculpa como é que se faz, peço desculpa por este... Enquanto fazes isso, eu vou só relembrar que as vossas dúvidas já devem ser colocadas no chat, está bem? Para depois ser tudo respondido. Agora não me aparece o menu. Peço desculpa, mas isto é um bocadinho chato. No computador é muito mais fácil. Alto, já encontrei. Ok, pronto, já consegui inverter a câmera. Portanto, nós na nossa cozinha usamos, portanto, este balde, onde nós colocamos, portanto, as cascas de frutas, os restos de legumes, as coisas que eventualmente também se vão estragando. Mais ou menos enchemos este balde dia sim, dia não.
às vezes todos os dias, e portanto é mais ou menos a quantidade que nós produzimos diariamente. Portanto, começando se calhar pela parte inicial, nós precisamos, portanto, de um recipiente para colocar as minhocas. Neste caso, eu usei um bidão deste tipo. Não sei se estão a ver bem. Portanto, estes depósitos de plásticos normalmente são reciclados. Compra-se por cerca de 50 euros. Eu tive a sorte de me os oferecerem. Isto leva 1000 litros. E, portanto, o que eu fiz foi cortei, digamos assim, mais ou menos por aqui. Fiz o corte em toda a volta para tirar a parte da tampa. Tirei aqui estes suportes e depois fixei umas peças de madeira e isto foi para o fundo do bidon. Isto porquê? Porque uma das coisas que nós conseguimos produzir na vermicompostagem é o humus líquido. Ou seja, é um líquido escuro, muito rico em nitrogênio, que obviamente vai ter que ser diluído para podermos, portanto, regar as nossas culturas e dessa forma, portanto, fertilizá-las. Portanto, nós conseguimos aqui ver a parte do depósito. É claro que um depósito não é uma coisa assim muito bonita, e então eu fiz este forro em madeira para torná-lo, digamos assim, mais enquadrado com o ambiente e não termos assim o plástico à volta. Vou tentar também mostrar-vos aqui alguns pormenores. Portanto, tem esferovite entre a madeira e o plástico para criar, digamos assim, uma proteção térmica para as nossas trabalhadoras, que são relativamente sensíveis ao calor. Elas normalmente no seu espaço natural, elas escondem-se na terra, mas aqui elas não têm essa possibilidade. Portanto, temos que tentar criar. Portanto, elas gostam de escuridão, por isso eu, para além de ter esta tampa, puxo assim para a frente por causa de não chover, porque embora esteja aqui meio abrigado, mas não totalmente. E depois uso, portanto, esta tela, que é uma tela tecida de plástico, mas portanto isto a água e o oxigênio penetra, por forma que elas também possam respirar. Depois aqui um outro pormenor, eu também utilizei, não sei se vocês conseguem ver bem, ali no meio do depósito tem um tubo de plástico que vai até ao fundo perfurado, por forma a oxigenar a camada mais funda do depósito. Este depósito está quase cheio, como vocês podem ver, mas isto não enche assim com aquela rapidez com que nós podemos pensar. Porquê? Porque elas vão comendo realmente a maior parte das coisas que nós vamos deitando. Pronto, como poderão ver também aqui temos pedaços de cartão, podiam ser folhas, tenho cascas de batata, portanto a gente mais ou menos vamos fazendo aquela relação do carbono e nitrogênio que eu vos falei na aula passada. Portanto, continuamos com essa mistura do verde, castanho, considerando que as cascas, portanto, pertencem ao grupo dos verdes, porque realmente são os restos de fruta, tudo isso, são ricos em nitrogênio. Portanto, nós poderemos, para dar o carbono, podemos dar o cartão. Elas adoram cartão, não sei bem o porquê, mas elas gostam muito de cartão, acho que até fazem os ninhos lá dentro. Portanto, é um dos materiais, mas poderia ser folhas secas. Mesmo princípio da compostagem é um pouco o que nós tivermos à mão. Portanto, eu vou despejar as nossas cascas. Normalmente evitamos os citrinos,
mas pronto, não é uma situação obrigatória e elas acabam por comer o que elas bem entenderem. Portanto, as nossas minhocas, se as quisermos ver, eu vou ter que levantar um pouco mais. Pronto, não são os únicos organismos que procedem à decomposição de matéria orgânica. Nós vemos aqui os bichos chamados bichos de conta, não é? Porque eles ficam redondinhos quando se sentem ameaçados. Mas pronto, não sei se conseguem ver bem. Vou incomodar aqui algumas. Ok. Agora estamos a ver bem. Ok, muito bem. Pronto, estas minhocas são as chamadas minhocas californianas. São vermelhas também, chamadas assim minhocas vermelhas. São, digamos assim, uma espécie muito usada na compostagem porque elas comem muito e reproduzem-se muito. São um pouco mais sensíveis do que as outras, as nossas minhocas, portanto aquelas que nos aparecem naturalmente na terra, que são, mas realmente não são tão produtivas, por isso é que se usam estas e normalmente são estas que nós conseguimos, portanto, encontrar com alguma facilidade no mercado. Portanto, podemos comprá-las até pela internet, eles mandam por os correios em caixas apropriadas. Pronto, isto está com uma temperatura não muito elevada, mas tem alguma temperatura. Mas elas automaticamente, portanto, elas vão escolher, digamos assim, a temperatura certa, portanto, elas vão afundar mais ou menos conforme as condições climatéricas. Pronto, isto é, digamos assim, é um processo mais profissional de vermicompostagem, a utilização destes bidões. Portanto, na empresa onde eu normalmente vou buscar composto, eles também fazem vermicompostagem e é esta técnica que eles utilizam. Quando isto fica cheio, uma das perguntas, provavelmente vocês vão dizer, é como é que eu vou separar, portanto, as minhocas para poder retirar o estrume, porque isto vai ter que ser tudo esvaziado. Portanto, eu já tenho aqui um outro depósito ao lado preparado para esse efeito. Então, aquilo que se costuma fazer é colocar umas caixas de fruto, aquelas caixas de plástico, com estrume fresco. E eu vou, digamos assim, colocar aqui, à partida vai-me caber aqui 4 caixas, e vou esperar 2 dias. Portanto, elas vão ser atraídas pelo estrume fresco, e ao fim dos 2 dias, portanto, eu retiro as caixas e passo para o depósito que está ao lado e já posso trabalhar, portanto, na retirada de composto. Obviamente ainda vai haver aqui algumas, mas que poderão perfeitamente ir com o composto para a terra, não tem qualquer tipo de problema. Elas multiplicam-se muito e vão, portanto, se espalhar, como nós podemos aqui ver, em qualquer sítio que eu fosse aqui escarafunchar, iríamos encontrar muitas. Pronto, uma das formas de nós vermos se a nossa relação carbono-hidrogênio é boa é pelo tamanho das minhocas. Portanto, as minhocas, se tiverem muito nitrogênio, vão se multiplicar muitas, mas ficam mais pequenas. Se tiverem muito carbono, vão se multiplicar menos, mas vão crescer mais. Portanto, daqui a conclusão que eu chego é que eu tenho, se calhar, demasiado nitrogênio e, portanto, irei ter que compensar isso colocando, portanto, mais cartão ou mais folhas. Relativamente ao humus líquido, que é realmente uma parte muito, muito interessante deste tipo de compostagem, portanto, neste caso, eu não sei se me expliquei bem, mas portanto a tampa, digamos assim, está colocada no fundo, separada por algum espaço, e estes depósitos têm esta torneira. E assim eu consigo retirar aqui, portanto, o líquido que nós tanto necessitamos.
Portanto, esse efeito, usar aqui, reciclar aqui uma embalagem, creio que de detergente. Ok? E é só abrir a torneira. Portanto, cá está o precioso líquido. Isto não cheira propriamente a rosas, mas também não é assim um cheiro nauseabundo. Vai se calhar um bocadinho depender das sensibilidades de cada um. Eu ano passado, isto normalmente se nós vimos na internet dizem para diluir isto a 10%, portanto, ou seja, para 10 litros de água, 1 litro de humus, mas a realidade é que realmente eu queimei algumas plantas com isso, portanto eu este ano vou usar, portanto, uma diluição de 1 para 15. Talvez precisamente por eu ter eventualmente demasiado nitrogênio. Bom, mas isto para vocês poderá não ser, digamos assim, a solução mais prática, podem não ter espaço para isto, e então daí que eu encontrei-vos aqui uma alternativa. Miguel, deixámos-te ouvir e a imagem parou. E é que me ouves. Miguel? Espera aí um bocadinho. Miguel? Sim, já Deixámos-te me estão a ouvir. ouvir? Sim, agora sim. Ok. Há quanto tempo é que estou sem áudio? Deixámos-te ouvir quando começaste a dizer que nos arranjaste uma alternativa e aí cortou. Ok, pronto. Deve ter tocado sem querer. Portanto, a alternativa são estas dornas. Para fazer esta adaptação, mas pronto. Miguel. Sim. Aí não deves ter rede, tanto que aconteceu a mesma coisa. Parou logo. Ok. Estás-me a ouvir agora? Agora sim, mas se calhar é melhor não te mexeres muito. Ah, pois, aqui ele não tem rede ali. Bonito. Ora, o que é que acontece? Nós temos que fazer a mesma coisa, criar... Miguel, Sim. aqui aparece a largura da banda da rede de Miguel Lopes é baixa e isso rapidamente corta, tu ficas sem som e a imagem para. Não sei se te aproximares juntamente do compostor maior, se consegues manter a rede. Ok, muito bem. Ora, vou criar aqui um bocadinho de espaço. Estão-me a ouvir agora, não estão? Com cortes, mas Estão-me a ouvir? sim. Ok. O que é estranho é que eu estou com 4G e estou com a rede máxima. Pois, aqui avisa que tu tens pouca rede. Não sei o quê. Ok. Portanto, nós precisamos de criar uma infraestrutura para criar, digamos assim, um fundo falso, por forma a que possamos recolher o líquido no fundo do bidon. Portanto, eu aqui exemplifiquei, fiz aqui a recuperação de uma tampa de uma bobina e, portanto, aparafusei-lhe estes pés de madeira. Tive que fazer esses cortes laterais para poder entrar e vamos colocar isto no fundo. Ok? Portanto, a partir de agora,
e iria começar a colocar, portanto, uma camada de folhas e os meus restos. Cartão, restos, folhas, restos, portanto, poderia fazer assim conforme eu expliquei na parte da pilha de compostagem. Isto seria colocar este tipo de material, né, que é tecido, é ráfia tecida, como vocês podem ver aqui, portanto isto deixa passar o oxigênio. Convém de qualquer forma ficar um bocadinho abrigado da chuva, para que não entre demasiado água lá para dentro e não as vá, portanto, afogar. Portanto, é uma alternativa boa. Há também quem faça com latas de tinta, colocando 2 latas uma em cima da outra, mas eu acho que realmente é demasiado pequeno, mesmo para pequenas quantidades, portanto, eu acho que aquilo rapidamente iria portanto, esgotar. Portanto, daí que acho que este modelo poderá ser, portanto, o ideal para podemos ver que os nossos rabanetes estão a ficar quase prontos. O rabanete é um bocadinho, vê só um bocadinho. É o modelo ideal para. Outra pergunta, que foi quando o vídeo parou. Aquilo tem uma torneirinha em baixo, não é? Depois aí Sim, também. exatamente. Pronto. E agora tu estavas a dizer que é o modelo ideal para pequenas quantidades. Sim. Ou seja, para quem queira iniciar e não tenha assim uma grande produção de matéria orgânica e de restos de comida, portanto 100 litros me parece que seja portanto, olhando ao espaço, à quantidade que leva e ao espaço que vai ocupar, eu penso que é aceitável. De qualquer forma, existe depois outras dornas mais pequenas, 50 litros, fica um pouco ao vosso critério. Mas sempre, portanto, vou ter a minha ajudante agora. Não, isto está virado para cá. Podes pegar? Tá bem. Mas, portanto, sempre nesta perspectiva de que vamos ter que criar uma estrutura no fundo para podermos fazer a separação, portanto, do humus líquido. Portanto, depois nós podemos guardar o humus em garrafões e depois podemos usar, portanto, para ir fertilizando as nossas culturas. Pronto, a parte da vermicompostagem, depois se houver dúvidas, eu vou responder. Vamos agora ver a nossa pilha. Quer dizer, andando para lá que eu vou buscar uma. Pelo menos isto está para arregalar os olhos. Ver tanta natureza. É. Muito bom. Olhem, o vídeo
vai sofrer algumas alterações, porque vocês aí estão com pouca rede, tá bem? O ideal é tentarem não mover muito, agora ficou bem, mas tentem não mover muito a câmara. Quando movem muito a câmara, é quando então corta totalmente. Tá bem? Só estou a avisar. Ok. Pronto, esta foi a pilha que nós fizemos o domingo passado. Eu depois de ter terminado, portanto, a formação, eu ainda acrescentei mais um bocadinho para cima, que ela ainda não estava na altura certa. Portanto, ela ficou com 1,5 m, como vocês podem ter visto naquela fotografia depois que eu vos mandei. Entretanto, uma semana depois, ela terá perdido, digamos, cerca de 50 centímetros. Isso é muito bom sinal, portanto, é sinal que a compostagem está-se a realizar. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isto aqui está a libertar vapores. Portanto, ela está quente, mesmo aqui assim pela parte exterior. Então eu vou afastar um bocadinho. Pronto, isto deve estar mais ou menos a cerca de 50 graus. Portanto, ou seja, significa que a fermentação está-se a fazer corretamente. Entretanto, não sei se vocês repararam, mas havia aqui um monte de madeira, de lenha, que eu entretanto não fui cortando. E com os restos dos materiais eu fui fazendo uma outra pilha ao lado, conforme vocês podem ali ver. E agora o objetivo vai ser passar esta pilha para completar aquela. Normalmente, portanto, a pilha de compostagem deve-se movimentar a cada 15 dias para oxigenar melhor a parte central, a parte do núcleo da pilha, mas também para que as partes que estão no exterior passem para o interior. Portanto, eu vou fazer isto não na totalidade, seria um bocadinho chato para vocês, mas vou-vos só fazer uma pequena demonstração como é que isso se faz. Portanto, eu vou retirar a parte mais superficial, essa vou guardá-la para depois colocar no fim para proteger, portanto, a pilha. Poderá ser palha, neste caso, pronto, como é feno, o que eu fiz a pilha, vamos usar isso. Então isto eu vou guardar. E portanto o material em si, vou colocar aqui a colocá-lo. Agora é que se vê bem o fumo. Quando tu levantas. Sim. Aproxima-te. Ah, sim, sim. Vocês conseguem ver, portanto, esta cor branca? Portanto, isto são fungos. Os fungos brancos, portanto, também fazem parte do processo de compostagem. Portanto, é um outro bom sinal de que fizemos as coisas corretamente e, portanto, e que elas estão a fermentar corretamente. Portanto, normalmente, eu iria tentar colocar a parte que estava no exterior dentro e a parte que estava no interior para fora. Desta forma, para que tudo se possa ir compostando na sua totalidade. Querem que eu vá virando a câmara para o meu pai ou mantenha ela estática? Como é que preferem?
Olha, para agora está a dar bem. Quando começar a parar muito, eu digo-te, está bem? Nem avisem. Ok, obrigada. Parar? Está a cortar? Acho que agora não. Pronto, aqui no meio começa a estar mesmo muito quente, já não se consegue aguentar. O cheiro não é desagradável, cheira assim um bocadinho a fermentação, mas o cheiro só se liberta quando nós mexemos nela. Portanto, em condições normais isso não iria acontecer. E pronto, creio que a parte da compostagem já não iremos falar mais sobre isso. Podíamos agora ir às perguntas. Agora está mesmo a fumegar bastante. Podemos ir às perguntas, às dúvidas que possa haver. Queres ler, Sara, do chat? Sim. Olha, só foi o Ricardo que colocou 2 questões, mas entretanto podem escrever mais se quiserem. E são só 2. A primeira diz o seguinte: disseste que não tem problema usar os citrinos, mas os citrinos não acidificam a terra? É assim, portanto, o próprio processo de compostagem também acidifica a terra. Portanto, e a introdução de matéria orgânica também. Mas isso é uma coisa que nós podemos sempre, portanto, podemos sempre corrigir quando nós adicionamos, portanto, cinza ou calcário. Portanto, não é nenhum problema. Os citrinos, portanto, na realidade, não se devem utilizar na vermicompostagem, mas na compostagem em si é perfeitamente, portanto, não há nenhuma matéria orgânica, bem, nenhuma, vamos dizer, não se pode usar gordura, não se pode usar carne, o estrume tem que ser de animais vegetarianos, portanto, os animais domésticos, cães e gatos, também não se deve usar, portanto, esse tipo de estrume. Mas de resto, portanto, de uma maneira geral, toda a matéria orgânica que normalmente se produz numa casa se pode utilizar. Relativamente às minhocas, realmente elas não gostam muito, talvez, dos óleos essenciais que existem naturalmente na casca dos citrinos, e portanto é das coisas que se deve evitar. Mas pronto, se for lá umas cascas de tangerina ou de laranja, não é grave. E elas acabam por comer aquilo que gostam e deixar aquilo que não gostam. Estão a ouvir? O que é que te aparece aí? Está sem som, Sara. Estamos a ouvir, estamos, Miguel. Ok. Portanto, na realidade, se puderem evitar colocar as cascas dos citrinos nas minhocas, muito bem. Na compostagem em si não há problema nenhum, podem colocar. Portanto, na normal atividade, em zonas em que o solo é ácido, terão que ir, portanto, fazendo a correção com o calcário, conforme também já foi falado. Muito bem. Agora, a segunda questão que o Ricardo colocou foi: o Pedro acrescentou, basicamente, não usar estrume de animais imundos. Depois, o Ricardo, Não percebi. enquanto conversavas, o Pedro colocou, basicamente, não usar estrume de animais imundos. A acrescentar à tua conversa. O das galinhas também não, elas não são vegetarianas. Hã? As galinhas também não são vegetarianas. Não, normalmente são, comem umas minhocas e uns bichinhos e assim. Mas, Olha, a segunda questão. Disseste que deixas as caixas para as minhocas lá irem para durar-te 2 dias. Isso é um tempo máximo? Quais são as normas? Se há normas. portanto, as caixas é para poder retirar as minhocas portanto, do local onde as temos, por forma a podermos ir cavar e retirar o composto que está no fundo, que é o humus, no fundo, que é já o cocó, digamos assim, das minhocas.
por isso é que realmente esses 2 dias são, digamos assim, o tempo suficiente para que a maioria das minhocas suba para o estrume fresco. Portanto, não deve ser, se for mais, penso que também não seria assim nenhum problema, mas é aquilo que normalmente está estabelecido, como sendo 2 dias, para dar tempo da maioria delas subirem. Não vão subir todas, algumas vão ficar no composto. É provável que nós, ao retirarmos o composto com uma pá ou dependendo do instrumento, possamos matar algumas. Aquelas que forem no composto para a terra não têm problema nenhum. Eventualmente, aquelas que nós fomos encontrando à mão, podemos retirá-las manualmente. Ok. A Marisa perguntou, e o estrume humano? Sim, ontem também houve alguém que no grupo do WhatsApp também falou, acho que foi a Susana. Sim, foi a Susana. Que falou sobre esse tema. Realmente o estrume humano de vegetarianos portanto, pode ser utilizado. Vocês poderão ver, portanto, que há, portanto, antigamente, no exemplo que eu dei do lado da minha aldeia, isso já era utilizado. Aqui no Minho, as pessoas tinham, enfim, um processo um pouco estranho, mas geralmente, portanto, a corte dos animais era por baixo da casa e as pessoas tinham um buraquinho lá num canto, no soalho, que era de madeira, onde faziam as necessidades, portanto, e digamos assim, o cocó ia para junto do estrume dos animais. Hoje há processos mais higiênicos e mais civilizados, que são as chamadas sanitas secas. É uma forma, enfim, bastante ecológica, porque realmente a contaminação pelos dejetos humanos já é bastante grande. E que, portanto, consiste no fundo em fazer tentar adaptar, criar uma caixa, pôr-lhe a tampa de uma sanita, para lhe dar assim este aspecto mais civilizado, e normalmente, portanto, nessa caixa há um compartimento onde nós vamos ter serrim seco, madeira ou folhas secas, que é para retirar os cheiros, porque grande parte dos cheiros que se libertam das nossas fezes é demasiado líquidas. E, portanto, no processo de compostagem, conforme eu falei o domingo passado, não deve estar nem demasiado encharcado, nem demasiado seco. E aqui nós fazemos esse balanceamento portanto, matéria orgânica seca. Convém estar mesmo bem seca, que poderá ser, portanto, normalmente o mais utilizado daquilo que eu vejo na internet, portanto, é o serrim de madeira, ou então folhas de árvores trituradas secas. Portanto, tem uma pazinha e nós depois fazemos as nossas necessidades, portanto, nós pegamos numa pá portanto, de serrim ou de folhas secas e cobrimos, portanto, cobrimos o nosso estrume. Portanto, esta matéria seca vai absorver o excesso de umidade e vai entrar portanto, em trabalho o processo de compostagem. Pronto, no fim, provavelmente o que deveria de acontecer era que, portanto, não se deveria dosar durante, provavelmente, eu diria 3 ou 4 semanas, e depois podemos retirar, portanto, o produto que lá está. Ok. Olha, a questão do Ricardo, em relação às minhocas, onde se podem comprar e qual a quantidade de minhocas para a área de terra ou de compostagem? Ok, essa é uma boa pergunta, porque eu tinha pensado em falar nisso e depois passou. É assim, eu comprei uma caixa com cerca de 500, eles não estão a contá-las, obviamente, mas penso que tem a ver com o volume da caixa. Portanto, a caixa já traz, digamos assim, composto e as minhocas estão lá dentro. Portanto, são cerca de 500, segundo eles dizem, para aquela caixa de 1000 litros. Portanto, se fosse para uma caixa de 100 litros, eu creio que 100 minhocas é suficiente. De qualquer forma, isto não é uma situação muito importante,
porque elas multiplicam-se muito rapidamente, sobretudo quando as temperaturas não estão muito baixas, portanto, que é o caso do primavera, verão e outono. No inverno é quando elas se produzem menos, porque até está mais frio e há menos vida, portanto, quer no solo, quer nas minhocas. Portanto, a quantidade realmente não é muito importante. É só questão, se vocês compararem mais, o processo vai se iniciar mais rapidamente. Se compararem menos, vão ter que esperar que elas se vão multiplicando, mas pronto, dependendo da quantidade, ou seja, do volume de matéria que vocês vão produzir e o depósito que vocês vão utilizar também tem que estar relacionado com isso. Portanto, daí, como digo, já agora a nível de preço, portanto, custaram-me 25 euros as 500 minhocas. Eu estive a ver no OLX, aqui em Portugal, os preços andam mais ou menos. Eu comprei aqui em Espanha, porque nós estamos aqui na fronteira e há uma empresa aqui perto, portanto, não tive que pagar portos e fui lá buscá-los. Mas, portanto, olá, bom dia. Mas, portanto, aqui em Portugal também tem à venda. É questão de vocês procurarem o mais, portanto, por exemplo, para o Pedro, há uma empresa ali perto de Guimarães que produz. Mas pronto, eles mandam, de uma maneira geral, eles mandam para todo o país através dos correios. Vai numa caixinha de esferovite, que depois fica dentro de uma caixa de cartão. Portanto, isto demora 2, 3 dias e elas têm umidade, portanto, têm alimento suficiente para a viagem. Uma das coisas que a bióloga que trabalha aqui nesta empresa em Espanha, onde eu fui buscar, me disse, é que nós devemos colocar o conteúdo da caixa, que traz as minhocas, tudo no monte. Ou seja, não vamos espalhar pelo nosso depósito, mas vamos concentrá-las todas conforme elas vêm. E ela explicou-me, ela disse que, portanto, para elas, as minhocas, digamos assim, aquele conjunto de humus, onde vai ter ovos, onde vai ter minhocas machos e fêmeas, é a casinha delas. É onde elas se vão sentir seguras, uma vez que elas vão para um meio diferente, portanto, de certa forma estranho para elas, que lhes vai causar algum stress. Se nós a espalhamos, vamos aumentar esse stress. Portanto, nós despejamos o conteúdo que vem na caixa das minhocas, despejamos tudo no mesmo sítio, o mais espalhar no mínimo possível, que depois elas, à medida que se vão ambientando, elas próprias vão depois explorando a área à volta delas. Portanto, foi uma indicação lá que a bióloga me deu e que eu realmente achei interessante. Muito bom. Aqui tem uma questão que diz a seguinte, quanto aos dejetos ainda das pessoas. As pessoas vegetarianas comem gordura e não faz mal. Percebeste? Sim, percebi. Pronto, assim, a gordura está naturalmente em muitos produtos vegetais, não é? Como é o caso das oleaginosas e assim, portanto, que os animais também acabam por comer. Esse tipo de gordura não tem nenhum problema. É mais a gordura animal, não é? É mais, sim, a gordura animal, eventualmente, portanto, não podemos colocar, ou seja, gordura em grandes quantidades. Ou seja, por exemplo, se fizermos umas batatas fritas, não vamos despejar o conteúdo, portanto, o óleo usado na compostagem. Isso não se faz. Mas, pronto, o óleo que nós comemos na nossa alimentação, que normalmente, quando chega às nossas fezes, já é em quantidades, enfim, muito mais reduzidas, sobretudo se o nosso intestino delgado estiver a funcionar corretamente, mas, portanto, esse tipo de gordura não representa nenhum problema para a compostagem. Olha, e está aqui uma questão também quanto à tua explicação que tu deste. Não dá para juntar urinas, então? Sim, dá para juntar urinas. O que acontece é que, no caso, a urina pode-se usar de diversas formas.
Antigamente as pessoas até, portanto, recolhiam a urina e depois usavam-na diretamente na horta para fertilizar. Pronto, não é o melhor processo, portanto, o melhor processo realmente é o da compostagem, mas, portanto, pode-se perfeitamente, sempre diluído em água, portanto, a urina vai ter o quê? A urina essencialmente é muito, mas mesmo muito rica em nitrogênio, portanto, ela não vai ter praticamente carbono. Portanto, se nós a usarmos na forma assim natural, digamos, e vamos dizer que regamos diretamente com urina, vamos queimar as plantas. Se nós a diluirmos com água, portanto, não vamos queimar as plantas, mas realmente vamos fertilizá-las, mas com muito nitrogênio. Portanto, deve-se ter alguma sabedoria para não abusar desse método, porque como eu vos expliquei o domingo passado, portanto, a relação ótima do solo fértil, a relação carbono-nitrogênio, portanto, é de 10:1. A urina provavelmente vai ter, se calhar, 2:1, ou 1:1, ou até, não sei, por acaso não investiguei essa parte. Mas realmente, portanto, vai funcionar um pouco como o adubo químico, ou seja, as nossas plantas vão crescer, estamos-lhes a dar proteína para elas ganharem estrutura, mas elas não vão ter, vai ser um crescimento demasiado rápido, elas não vão ter tempo de ir buscar os micronutrientes e a planta vai ficar fraca, vai ser mais atacada por pragas e isso, portanto, é uma situação que se deve utilizar com alguma precaução. A mesma coisa, o humus líquido é um produto interessante, mas temos que ter esta noção de que aquilo realmente é muito rico em nitrogênio, embora tenha outros elementos, uma vez que aquilo no fundo vai absorver o conteúdo do humus, o humus sólido, portanto vai ter outros minerais, outros micronutrientes, mas também não vou estar sempre a regar com aquilo. Portanto, vou usar, sobretudo nesta fase em que este ano está a ser um ano difícil para a agricultura, primeiro porque tivemos pouco frio durante o inverno, portanto isto não matou as pragas, este ano é uma praga de lesmas e caracóis impressionante. Porquê? Porque os ovos não foram destruídos pelo frio, e está a ser um ano difícil também por causa da chuva, portanto nós estamos em maio, e as temperaturas ainda estão baixas, está constantemente a chover, portanto isto é propício, digamos assim, ao desenvolvimento de fungos, mas portanto as plantas que eu já plantei há mais de um mês, quase há mês e meio, e ainda algumas dão a sensação que vão morrer. Portanto, esta é uma fase boa, digamos assim, para nós estimularmos o crescimento das plantas, regá-las, portanto, com humus líquido, sempre diluído, conforme eu disse, de 1:15. Mas depois, ao longo do ano, ou seja, ao longo do verão, durante o tempo de produção, não precisamos estar sempre a regar com esse humus. Já nas hortas urbanas, portanto, nos nossos balcões e assim, em que, portanto, nós temos as nossas plantas em vasos e assim, necessitamos, portanto, de ter um aporte mais constante de nitrogênio. Mas no cultivo normal não se deve também abusar dessas soluções, senão acabamos por cometer o erro que os agricultores convencionais fazem. Portanto, eles querem é ter plantas grandes, plantas bonitas, plantas rápidas, não estão minimamente preocupados se o que está dentro da planta se vai ter lá os micronutrientes que o ser humano necessita. Portanto, tem que haver, digamos assim, que algum equilíbrio na forma como nós utilizamos estes produtos que realmente favorecem o crescimento das plantas. Muito bem. Mas, portanto, se usarmos a urina nas sanitas secas, não há nenhum problema, podemos usá-lo. Teremos é que compensar com maior quantidade de serrinha ou de folhas secas,
para que, digamos, para que aquilo não fique demasiado encharcado. Porque se estiver demasiado encharcado, o oxigênio não entra e os micro-organismos não trabalham e a relação carbono-nitrogênio também fica desequilibrada. Isso vai provocar maus cheiros e vai haver produção de amoníaco e Ok. é um processo que requer mais cuidado, mas pronto, eu conheci um amigo que tinha uma sanita seca e portanto ele usava quer as fezes, quer a urina, mas realmente pronto, usava uma quantidade significativa de serrim de madeira. Ok. Posso passar para a pergunta seguinte? Sim. O que faz com a parte sólida do humus? Só se aproveita a parte líquida? Não, usa-se as duas coisas, portanto a parte líquida nós usamos para aquilo que já falei, não é? Portanto quando nós queremos um pouco estimular o crescimento da planta, não se usa todos os dias, portanto usa-se mais pontualmente. A parte sólida podemos usar à vontade, portanto a parte sólida, portanto aquilo que nós conhecemos como humus, que podemos comprar nas lojas de produtos agrícolas. É um produto, enfim, bastante caro, mas que poderia ser usado quase se nós podíamos plantar diretamente em cima daquilo. Portanto, aquilo tem uma relação carbono-nitrogênio de 10:1, que é aquilo que é o ideal para o solo. Há um dos produtos que eu me esqueci de mencionar, que também se pode pôr nas nossas minhocas, é as borras de café. Embora as borras de café, elas gostam muito de borras de café, as borras de café também podem ser usadas diretamente nos nossos vasos ou nas nossas plantas, portanto, porque também tem essa tal relação de 10:1. Portanto, fazendo um pouco o resumo do que eu falei semana passada, portanto, quando nós fazemos a pilha da compostagem, a relação deve ser de 30:1, porque vai haver 20 partes de carbono que vão ser utilizadas, portanto, como energia, portanto, que se vão perder, vão ser transformados. Portanto, o resultado final da pilha de compostagem vai ter a relação de 10:1. Portanto, tudo aquilo que tem a relação de 10:1 podemos plantar diretamente em cima daquilo, que aquilo não queima as plantas. Se essa relação for mais baixa, ou seja, se for 5:1, já é demasiado rica em nitrogênio e já poderá queimar as plantas. Portanto, o humus é uma forma de compostagem ainda mais perfeita propriamente do que o humus de minhoca, ainda mais perfeito do que a pilha de compostagem. Embora na pilha de compostagens também vai atrair minhocas, portanto elas também vão entrar no processo. Mas, portanto, diretamente à pergunta, portanto, a parte sólida da vermicompostagem é para usar e abusar, portanto estamos perfeitamente à vontade. A parte líquida é para usar, mas não abusar. Ok. O Pedro aqui pergunta se ele quiser tirar o áudio para falar contigo. Quem quiser tirar o áudio para falar na altura das questões, pode tirar. Ele pergunta, isso aplica-se à questão das fossas céticas? Já agora aproveito e faço diretamente ao Sara, desculpa lá. Miguel, a questão que eu fazia em relação às fossas céticas tinha a ver com a questão das sanitas, portanto, secas que estavas a falar, não é? Portanto, a fossa cética vai tudo lá parar, não é? A gente só não, aquilo em vez de ir para um esgoto vai parar a uma fossa cética, não é? Eu daquilo que conheço, a nível de, também na minha região, há muitos agricultores, não aqui em Vizela onde vivo, mas em Vila do Conde, nas aldeias, ainda não havia esgotos nas aldeias, quando eu era mais novo, agora já, não é por tudo quanto é lado, mas não havia esgotos nas aldeias e o pessoal fazia tudo, era fossa cética, e depois os agricultores iam lá buscar com aqueles cilindros, chupavam aquilo tudo da fossa cética e depois era espalhado pelos campos. Este processo tem algum inconveniente? Não tem? Portanto, imagina que numa situação em que nós saímos da cidade onde estamos e vamos para um campo onde não existe, portanto, pode não existir ligação a esgotos, o ideal seria fazer uma fossa cética, quer dizer, a menos que seja uma ou duas pessoas só a utilizar uma sanita, porque senão torna-se muito complicado numa família como eu, que somos 6, não é?
toda a gente ter uma sanita é um espaço muito pequeno, não é? Então, como é que isto se poderia processar? É assim, o problema da fossa cética, há duas situações daquilo que eu conheço e poderá haver aqui alguma confusão. Os agricultores normalmente que produzem leite, portanto, têm animais, vacas e assim, ou mesmo que seja para carne, eles, portanto, eles não usam a cama, portanto, de palha. O que eles fazem é que eles todos os dias lavam com água, portanto, os resíduos dos animais, e isso vai parar uma fossa. E eles usam depois o conteúdo dessa fossa, mas que é uma fossa cética, mas de animais, e eles usam para, portanto, para fertilizar os campos. A técnica é errada, creio que vocês agora já começam a perceber porquê, porque realmente aquilo não está compostado. Tem demasiado líquido, portanto não houve ali um processo de fermentação correto, aquilo é demasiado rico em nitrogênio, porque portanto, não tem a palha, não tem o carbono para compensar, e portanto aquilo vai fazer as vezes do adubo químico, ok? Portanto vai atrair pragas. Eu desconheço que os agricultores usem fossa cética de casa para fertilizar os campos. Aqui na zona onde eu moro, às vezes as fossas céticas, portanto, das casas, porque, por exemplo, nesta aldeia onde eu estou não tem esgoto urbano, então as pessoas têm a fossa cética e o poço roto, que é onde vão parar as águas, que normalmente deveriam descoar, mas pronto, se está muito, se o inverno se choveu muito e assim, às vezes aquilo enche e pronto, toda a gente, quando temos uma sanita em casa que não funciona, não é agradável. Então nós chamamos realmente empresas ou agricultores que tenham esse tal reboque com um depósito redondo, como tu falaste, que tem motores para chupar e para deitar fora, mas normalmente eles depois vão despejar isso no monte, portanto não despejam propriamente nos campos. No nosso caso, se nós quisermos ser pronto, mais conscientes a nível ambiental, realmente a sanita seca faz todo o sentido. Nunca a fossa cética, porque o problema da fossa cética é que nós juntamos as águas dos banhos, as águas de lavar a roupa, que têm detergentes, portanto tem uma série de químicos que não são bons para a terra. A questão do sabão, se nós tomarmos banho com sabão azul, não é tão grave, porque aquilo realmente em termos químicos é um produto bem mais natural e mais biodegradável. Mas de qualquer forma, portanto, o que eu acho, portanto, eu tenho visto um pouco na internet a tentativa de resolver esse problema da parte das águas, dos banhos e assim, com plantas, com uma série pronto, não me debrucei ainda muito sobre esse tema, portanto não sei muito bem como é que aquilo funciona, mas sei que há processos mais ecológicos, digamos assim, de tratar a parte das águas. Agora a parte dos sólidos, portanto fezes e urinas, com a sanita seca, isso ou seja, não tem um limite relativamente à quantidade de pessoas, apenas é que a forma como nós construímos essa sanita teria que ser adaptada com, portanto, aquele depósito, digamos assim, que fica por baixo da sanita, teria que ser um pouco maior. Por exemplo, eu já tenho, nas investigações que eu fiz das sanitas secas, vi, por exemplo, em França, nas autoestradas, que eles estavam a tentar usar, precisamente pela questão ambiental e ecológica, a usar nas áreas de serviço esse tipo de sanitas. Claro que eles, portanto, enfim, falavam de diversas técnicas, nomeadamente a nível da iluminação, portanto, eles faziam uma iluminação das casas de banho mais pelo sol, mais pelo chão. Para quê? Para que o aspecto visível não seja tão desagradável. Eles tentam dar um aspecto à sanita o mais parecido com a sanita tradicional que nós conhecemos, mas na realidade, pronto, aquilo por baixo tem um depósito e depois eles até nessa solução das autoestradas eles tinham, portanto, o recipiente que
que recolhia, portanto, os dejetos, e depois aquilo até tinha um sistema de um pedal que soltava, portanto, quando as pessoas carregavam no pedal, soltava, portanto, essa matéria seca, neste caso o serrinho ou pellets ou outra coisa do género, para cima, portanto, dos dejetos. E depois aquilo tinha um sistema, portanto, aquilo era um depósito redondo que estava em cima de umas rodas e, portanto, aquilo rodava, estava dividido em 3, ou em 2 pelo menos, que eu me lembro, portanto, aquilo rodava por forma a que eles pudessem depois, ao fim de algum tempo, quando aquilo começava a ficar cheio, eles rodavam o depósito para a parte vazia, deixavam estar ali uma semana ou 2 para que a compostagem se fizesse e para depois poderem retirar o resultado. Portanto, estamos a falar nas áreas de serviço em que realmente o uso é bastante elevado. Portanto, não haveria problema, desde que a tua mulher concorde, que isso talvez seja a parte mais difícil, não haveria problema em teres uma sanita seca para uma maior quantidade de pessoas, desde que realmente o depósito e se calhar o local da sanita fosse feita à medida, portanto, se calhar isto implicaria ter 2 pisos ou um semipiso, portanto, por trás da casa de banho, por forma a que esse depósito fosse um bocado maior. Estão-me a ouvir? Desculpa, eu que tinha o som desativado. Pedro, julgo que está esclarecido, posso passar à pergunta? Ok. Então, eu vou deixar aqui a pergunta do Idílio para o fim, que está um bocado, é sobre outro assunto. A Sílvia diz assim, tenho uma amiga que faz humus líquido com ortigas. Conhece? É bom? Sim. Tem mais rede ali? Ok. Portanto, isso não se chama humus, chama-se o chorume, que é na realidade uma fermentação das ortigas. Isso é excelente, eu já fiz uma vez, ainda tenho um restinho, porque isso é um fertilizante foliar, portanto eu posso, não só é um pesticida, portanto eu posso usar para tratamento de fungos, mas como também eu vou fortalecer a planta através das folhas. Portanto, a questão, o chorume de ortigas, era uma coisa que eu vos iria depois também mais para a frente, estava a pensar apresentar-vos, mas é um excelente produto. Podem usar à vontade. Ok. Agora, julgo que não há mais questões direcionadas ao que hoje. Eu vou só fazer uma questão, a questão do idílio, tu resumes, está bem? Diz assim, o Miguel vai apresentar alguma informação sobre sulfatos, inseticidas, etc. Pois os insetos limpam as couves e grande parte da horta. Sim, depois eu vou-vos apresentar soluções para essas questões, mas eu queria, digamos assim, relembrar-vos a microbiologia do solo. Portanto, se o nosso solo for rico e estiver equilibrado, as nossas plantas vão ser muito mais resistentes, portanto, aos ataques das pragas. Depois vou-vos falar sobre a questão dos micronutrientes, portanto, dos oligoelementos, e explicar-vos, mas isso pronto, será um assunto para uma outra aula. Mas pronto, também irei falar um pouco daquilo que se utiliza a nível da agricultura biológica para combater certas pragas. Há várias coisas, inclusive, por exemplo, o leite cru de vaca, portanto, é um bom antifúngico. Portanto, o chorume de ortigas também é um produto que é bastante utilizado. Pronto, existem diversas coisas. Muitas vezes a eficácia pode não ser a 100%, portanto este ano estamos a ter um ano bastante difícil. Por vezes haverá escolhas a fazer entre realmente vocês manterem 100% biológicos ou perderem uma colheita.
E daí que por vezes nós temos que um pouco avaliar as situações, porque é assim, se por acaso vocês usarem pontualmente algum produto químico para combater uma praga, essa escolha tem que ser feita entre vocês poderem ter um produto que vocês sabem que foi feito e foi produzido com carinho, mas que eventualmente tiveram que pontualmente usar um produto químico. Posso-vos garantir que tudo aquilo que vocês compram no mercado, aquilo está inundado de produtos químicos. Não só, e eu portanto, ainda no outro dia estava um produtor profissional, creio que até já vos falei sobre isso, que eles até usam um produto para dar um aspecto bonito às couves, para que as couves tenham aquele aspecto verde brilhante. Portanto, é realmente que se passa na agricultura convencional, sobretudo aquela profissional mesmo dos produtos que vão para o mercado, em que o próprio agricultor é castigado se a sua alface leva algum piolho, coisas assim, portanto eles desvalorizam e eles perdem muito dinheiro com isso. Portanto, eles também são pressionados pelo mercado. Portanto, enfim, há escolhas depois a fazer. Eu pronto, admito e admiro as pessoas que são 100% biológicas. A nós, pela minha experiência aqui em casa, tem havido algumas situações em que nós nos vimos diante deste dilema e optámos por utilizar, portanto, eventualmente um pesticida químico para combater alguma praga. De qualquer forma, eu penso que neste processo de aprendizagem também é interessante nós irmos, porque obriga-nos também um pouco a investigar, a procurar, e obriga-nos também a aprender e ver as alternativas, portanto a experimentar as alternativas biológicas, e portanto há aqui um equilíbrio, digamos assim, aqui a ter. Mas pronto, também numa perspectiva de que no futuro nós não poderemos comprar nem vender, é de todo interessante nós fazermos um esforço para tentarmos ser o mais autónomos possíveis e, portanto, tentarmos usar com aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer, portanto, o combate das pragas. Bem, não há mais questões. Se calhar iríamos terminar, não é? Sim. E se calhar pedir à irmã Fátima para fazer a oração. Pode ser, irmã Fátima? Pode. Eu vou ativar o som da irmã Fátima e vamos orar então. Ok. Querido e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por estes momentos de partilha uns com os outros sobre como, Senhor, cuidar da natureza no campo. Senhor, quão bom é a gente saber que proporcionas tantas coisas para o nosso bem-estar. Senhor, que tudo o que a gente ouviu possamos colocar em prática nas nossas vidas e agradecemos, Senhor, mais uma vez o Miguel por nos ajudar com as suas experiências. Sejas com cada um de nós, no nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. De qualquer... Diz, Miguel. Sim, dizer que as vossas dúvidas poderão continuá-las a pô-las no grupo do WhatsApp e eu dentro daquilo que sei também irei, portanto, irei assim aos poucos respondendo e assim é uma forma de nós partilharmos as dúvidas uns com os outros e pronto, se calhar dúvidas que não nos tinham surgido, mas podiam surgir mais para a frente, assim nós vamos aprendendo. Portanto, acho que tem todo um interesse em fazermos isso dessa forma. Muito bem. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos. A gente vê-se no próximo domingo, tá bom?
Ok, uma boa semana para todos. Boa semana, boa semana.